Olá, seja bem-vindo ao canal Psicologia. Aqui quem fala é Renato Fernandino e eu vou aqui explicar para você que chegou agora no canal sobre a psicologia jurídica, né? A psicologia jurídica e algumas explicações sobre a definição desse campo de atuação da profissão da psicologia. Então, vamos dar sequência. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, deixa o like, compartilha e comenta aí embaixo, que é sempre importante e interessante vocês fazendo parte disso. Vamos lá. A psicologia jurídica é o campo da psicologia que agrega os profissionais que se dedicam à interação entre a psicologia e o direito. A principal função dos psicólogos no âmbito da justiça é auxiliar em questões relativas à saúde mental dos envolvidos em um processo judicial, por exemplo. A psicologia jurídica é um dos campos de conhecimento e de investigação dentro da psicologia, com importantes colaborações nas áreas da cidadania, violência e direitos humanos. No caso, na área da violência, são crimes cometidos por criminosos e tal, delitos e infrações. Aqui uma definição breve de cidadania, que poderemos explicá-la como: a cidadania é condição de quem possui direitos civis, políticos e sociais, que garante a participação na vida política. Estado de cidadão, de quem é membro de um Estado, ou seja, aquela condição do indivíduo que vive em sociedade, participa, como ele faz parte da civilização humana, ele é um cidadão, ele faz parte desse todo, né? O termo psicologia forense também é utilizado para designar a psicologia jurídica, embora menos utilizado no Brasil. Um dos campos de atuação dentro da psicologia jurídica é a psicologia criminal, que se dedica mais propriamente ao direito penal. Direito penal são as leis que tangem crimes como roubo, furto, assalto, homicídio, culposo, doloso, etc. Esse tipo de psicólogo é chamado a atuar em processos criminais de diversas formas, como na avaliação de suspeitos, compreensão das motivações do crime e detecção de comportamentos perigosos. Quando eu estudei, na minha época, a psicologia jurídica dentro de sala, que eu sou estudante de psicologia, a professora me explicou bastante a atuação do psicólogo jurídico, que ele faz parte como uma forma de compreender a complexidade de determinado caso. Por exemplo, um abuso sexual infantil, o psicólogo trabalharia dentro desse crime, né, que é um crime penal, como essa criança foi abusada, por quem, o que levou ao abuso, etc. Ela faria uma escuta especializada sobre o depoimento dessa criança dentro dos limites e da delicadeza do caso, porque um caso de abuso sexual é bem pesado, tanto para a criança quanto para quem não sabia do fato ocorrido, enfim. Ele faz esse entendimento para levar, se for peço por um juiz, um laudo jurídico para fazer uma avaliação psicológica. Enfim, esse é só um exemplo. O psicólogo, como eu vou explicar aqui adiante, pode trabalhar em diversas situações jurídicas, o psicólogo jurídico. Vamos dar continuidade aqui. O objeto de estudo da psicologia jurídica, assim como toda a psicologia, são os comportamentos que ocorrem ou que possam vir a ocorrer. Porém, não é todo qualquer tipo de comportamento. Ela atua apenas nos casos onde se faz necessário uma inter-relação entre o direito e a psicologia. Ou seja, ele faz essa comunicação entre essas duas áreas de saber. Como no caso de adoções, violência doméstica, o que entra o abuso infantil que eu citei, novas maneiras de atuar em instituições penitenciárias, entre outros. O psicólogo jurídico também trabalha na PAC, que é a Associação de Proteção
de assistência ao condenado, algo assim. Alguém me corrige aí, por favor, se eu tiver falado errado. Mas se eu não me engano é isso. A PAC são instituições penitenciárias onde o psicólogo pode trabalhar, tanto em presídios comuns, alguns psicólogos já exercem algum tipo de atividade profissional. A violência doméstica pode ser violência contra a mulher, violência contra a criança, ou seja, o abandono de um menor incapaz. Enfim, o caso de adoção, o psicólogo ele pode estar participando desse intermédio entre o adotante e o adotado, para direcionar essa criança para uma família e ver quais as condições essa família vai poder ter, condições materiais, psicológicas, de estrutura familiar, para poder receber essa criança, acolher ela e dar amor, respeito e proteger ela das coisas ruins do mundo, né? Enfim, vamos dar sequência. A psicologia jurídica emergiu da psicologia do testemunho, cuja prática, em âmbito internacional, ajuda a consolidar a psicologia enquanto ciência, dada a necessidade de sua contribuição na comprovação da fidedignidade de testemunhos, ou seja, na veracidade, na verdade de que o testemunho daquele que está prestando testemunho está colaborando com a justiça naquela como eu posso falar, na sua fala, né? Se há verdade na fala. Principalmente com o surgimento e aplicação dos testes psicológicos. Os testes ajudam, enfim, em meados do século XX, assim como o desenvolvimento de estudos sobre o funcionamento dos interrogatórios, dos delitos, dos falsos testemunhos e falsas memórias, ou seja, aquela que o indivíduo inventa, né? Ele inventa acontecimentos que não ocorreram para tentar ser melindroso com a justiça, enfim, colaborando para a criação dos primeiros laboratórios de psicologia, ou seja, é que nesse momento a gente percebe que a psicologia ela se estabilizou ali, se formou muito próximo à área jurídica, né? Dentro das condições que essa área do saber pode trazer de enriquecimento para os estudos psicológicos, os estudos dos delitos, das mentiras dos testemunhos que dificultam o andamento de um processo judicial, enfim, e todas essas coisas que não colaboram com a justiça, né? O psicólogo viria como esse braço armado, essa força, esse potencial para poder esclarecer alguns casos que são mais subterrâneos, mais confusos, enfim. No Brasil, apesar de a prática psicológica ser reconhecida apenas no ano de 2000, ou seja, bem recente, pelo Conselho Federal de Psicologia, o CFP, ela teve início junto ao reconhecimento da profissão em 1960, por meio de trabalhos voluntários na área criminal, ou seja, só a partir de trabalhos completamente filantrópicos que houve reconhecimento dessa área do conhecimento, do saber de atuação profissional psicólogo. Na avaliação de pessoas em situação prisional, ou seja, dentro de presídios, e de adolescentes infratores, ou seja, a psicologia ela se volta muito para o aspecto humanista, onde acredita na justiça restaurativa, onde a gente pretende fazer com que aquele homem, aquele, aspas, criminoso que cometeu um ato infracional, que ele volte a fazer parte dentro do cumprimento da sua pena, que ele volte a fazer parte da sociedade, onde ele possa ter uma oportunidade de ressocialização, na medida que ele já pagou pela pena que cumpriu durante o ato de privação de liberdade dele. Então, nesse sentido, a psicologia vem restaurar, a partir da justiça restaurativa, essa humanidade que foi perdida após o condenado pela justiça ter feito o ato criminoso. Ou seja, a PAC prega muito a ideia de matar o criminoso e salvar o homem, ou seja, salvar o humano. Enfim, isso são assuntos para outros vídeos para falar sobre a PAC. Em torno de 1979, a atuação do psicólogo na esfera jurídica é entendida a área civil, desenvolvendo, ou seja, a área civil são processos civis, né? Desenvolvendo trabalho voluntário e informal
com famílias em vulnerabilidade econômico-social, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ou seja, tem esse olhar mesmo voluntário, né, olhando as carências da população, da comunidade, essa abertura para o social para poder desenvolver trabalhos comunitários, voluntários, que estão totalmente direcionados a pessoas com menos capacidade de acesso às instituições, enfim, e as oportunidades da vida. E vem tentar trazer essa contribuição, né? A psicologia jurídica é uma vertente de estudo da psicologia. Consiste na aplicação dos conhecimentos psicológicos aos assuntos relacionados ao direito, principalmente quanto à saúde mental. Isso é muito importante ser dito. Quanto aos estudos socio-jurídicos dos crimes e quanto à personalidade da pessoa natural e seus embates subjetivos. Por essa razão, a psicologia forense tem se dividido em outros ramos de estudo, de acordo com as matérias a que se referirem. Ou seja, a psicologia forense e a psicologia jurídica, elas se subdividem em outros ramos de saberes mais especializados. A psicologia jurídica tem diversas ramificações, vai desde o cuidado da saúde mental de funcionários de um tribunal ou fórum, até casos de verificação de abuso infantil, como eu citei anteriormente. Apesar de ser uma área muito ampla, são poucos os psicólogos que se dedicam a ela, o que significa mais possibilidades de carreira para quem busca essa qualificação. Ou seja, poderia haver mais profissionais psicólogos dentro do campo profissional da psicologia jurídica, o que poderia enriquecer mais como campo de estudo, como contribuição social para o país, para o Estado e para a máquina pública, né? A psicologia poderia vir nesse sentido como aquela que poderia trazer a boa nova, né? Para poder resolver problemas sociais, problemas familiares, de várias dimensões de complexidade. Podemos encontrar os seguintes objetos de estudo e prática: psicanálise forense, mais genérica, abordada e aborda, o sistema jurídico como um todo sob perspectivas psicológicas. A psicanálise forense está diretamente relacionada ao Sigmund Freud, né, que vocês podem ver aí, onde ela apresenta essas formas de trabalho, né, que está bem mais relacionada à escuta, né? Ou seja, pode ser, por exemplo, estou inventando um exemplo aqui, um testemunho, né, diante de um delito, o criminoso, a vítima, presta um testemunho para a justiça e, através da escuta, o psicólogo profissional pode elaborar melhor essa demanda que ocorreu e está totalmente relacionada a crimes enfim, para contribuição de um caso processual jurídico. A psicologia criminal, aí coloquei essa imagem para exemplificar para vocês. A psicologia obrigacional e do consumidor, também denominado de psicologia civil. Temos também a psicologia da família, e é onde o psicólogo mais pode contribuir. Ou seja, que mais pode estar trazendo o conjunto teórico e todas as técnicas dentro da família para poder trabalhar com todas as demandas relacionadas a esse sistema, né? Que é o sistema que funda a sociedade, a família. E a família corresponde ao conjunto de uma cidade, de um estado. É a célula fundamental que constitui a nossa vida em sociedade, é a família. Talvez na frente eu faça um vídeo falando sobre psicologia familiar sistêmica, mas fica como tema aí para próximos vídeos. Como vocês podem ver na imagem, todas as formas de expressão de amor são válidas e devem ser legitimadas pelo direito Estado laico que conceda a essas pessoas a forma individual, singular, que elas querem expressar esse relacionamento com outras pessoas. Claro, tudo dentro da lei e respaldado na Constituição Federal.
Temos também a psicologia trabalhista, né? A psicologia trabalhista, psicopatologia, ou seja, o estudo da doença relacionada ao trabalho, doenças de trabalho. Aí temos ansiedade, estresse, burnout, a síndrome de burnout que está muito em voga hoje em dia, principalmente entre agentes da saúde, como enfermeiros, médicos, que estão trabalhando com muita demanda, né? Isso causa um estresse, uma ansiedade e várias outras complicações, né, que podem adoecer o trabalhador. Por isso a psicopatologia trabalhista tem essa vertente de estudo para poder abarcar todas as dimensões da existência humana que se relacionam ao adoecimento no trabalho. Temos também a área do saber da psicologia jurídica, que envolve os cartórios judiciais e extrajudiciais, devido ao aumento significativo de processos. Temos a psicologia e direitos humanos. Os direitos humanos, a ética e a moral, está totalmente relacionada à forma da psicologia, que é uma área de saber humanista, né, que preconiza os direitos, a dignidade da pessoa humana, a valorização da vida e toda forma de proteção desse sujeito para as injustiças, etc. Funções do psicólogo jurídico, vamos lá. Avaliação de psicodiagnóstico. Essa é uma avaliação onde o psicólogo profissional vai fazer um diagnóstico do seu cliente, onde ele pode abarcar melhor a complexidade dessa existência que está diante dele, para poder levantar algumas questões fundamentais para a compreensão completa desse sujeito. Então, o psicodiagnóstico é uma ferramenta que o profissional da psicologia, seja ela jurídica ou clínica, psicologia de forma geral, é um instrumento que contribui muito para a terapia, para um testemunho e para qualquer outros métodos que o profissional se propuser a fazer com finalidades diversas. Assessoramento como perito a órgão judicial. Ou seja, o psicólogo pode estar fazendo um assessoramento como perícia, ele fazer perícia de determinadas ocorrências em órgãos judiciais, que no caso do fórum ele pode estar prestando esse tipo de trabalho psicológico para profissionais da justiça também, tanto quanto delitos. Temos a intervenção, que é o planejamento e realização de programas de prevenção. Ou seja, o psicólogo pode trabalhar com uma elaboração de projetos profiláticos, ou seja, que previnem uma ação negativa no futuro para que ele possa resguardar através de um plano e programas de prevenção para demanda, seja social, individual, enfim. Intervenção também no tratamento, reabilitação e integração ao meio social. Integração ao meio social está relacionado completamente também, né, não só, mas ao psicólogo que trabalha dentro de presídios, que faz uma ressocialização desse ex-preso para ele voltar a fazer parte da sociedade. Reabilitação pode ser reabilitação química, reabilitação da ressocialização e um tratamento dentro de uma terapia específica. Planejamento de campanhas de controle à criminalidade. Ou seja, o psicólogo pode estar trabalhando junto com a mídia, com a propaganda, para oferecer à população campanhas de combate à criminalidade e à violência em alguma comunidade ou órgão. Vitimologia. Pesquisa e atendimento às vítimas de violência. É o estudo da situação de um caso de uma vítima. Pode ser de diversas formas, uma vítima que você puder imaginar. Pode ser vítima de bullying, de abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual. Uma vítima de um assalto, que pode gerar um trauma, né? Uma condição estressante de pânico e aquilo ser uma possibilidade de caso para a psicologia jurídica estudar dentro da ramificação de conhecimento vitimologia. Temos a mediação, alternativas à via judicial.
O que é a mediação? Mediação é onde o profissional psicólogo, muitos estagiários também trabalham com outros estagiários do direito para fazer mediação de divórcio litigioso, ou seja, de separação de casais. Ele pode também estar trabalhando com dentro dos fóruns das várias criminais, várias de adolescência, infância. Ele pode estar fazendo a mediação da família com a justiça para poder apresentar alternativas mais razoáveis, mais racionais, aceitáveis pela razão, para que possa evitar o contingenciamento de excesso de processos judiciais que vão parar na mão do juiz, para fazer com que esses processos com famílias em mediação de divórcio, de divisão de bens, de herança, de adoção não, mas de herança, possam ser resolvidos ali entre profissionais da advocacia, como advogados, estagiários do direito, estagiários de psicologia, para fazer esse entendimento das duas partes, para poder mediar o conflito dentro dessas famílias e dessas pessoas que buscam a justiça, para resolverem problemas de uma maneira mais imediata e eficaz. Ou seja, um alívio para o excesso de processos que vão parar no fórum. A mediação é esse trabalho que o psicólogo jurídico pode desempenhar para desafogar a justiça brasileira. E poderia ter mais cargos, né, mais profissionais e possibilidades de estagiar os psicólogos como forma de de colaborar com a justiça brasileira, né, dentro dos fóruns, varas criminais, enfim. Vamos continuar. Dedica-se à proteção da sociedade e à defesa dos direitos do cidadão, através da perspectiva psicológica, juntamente com a psicanálise forense, constitui o campo de atuação da psicologia juntamente com o direito. Este ramo da psicologia dedica-se às situações que se apresentam, sobretudo nos tribunais e que envolvem o contexto das leis. Desse modo, a psicologia jurídica são tratados todos os casos psicológicos que podem surgir em contexto de tribunal. Dedica-se, por exemplo, ao estudo do comportamento criminoso, ao estudo das doenças envolventes de situações familiares e de separação civil. Clinicamente, tenta construir o percurso de vida dos indivíduos no dia a dia, na sociedade, em constantes relações jurídicas e todos os processos psicológicos que possam ser conduzidos à doença do consumidor, de estrutura familiar e do trabalho, ou seja, é bem amplo o campo de atuação da psicologia jurídica. Ela abarca desde processos de trabalho, família, adoção, divórcio, dentre vários outros. A psicologia jurídica não se confunde com psicologia forense, isso é importante. É importante fazer essa divisão, posto que o psicólogo forense tenta descobrir a razão do problema, uma vez que só assim se pode partir à descoberta da solução, descobrindo as causas das desordens, sejam elas mentais e ou comportamentais. Também se pode determinar um processo justo, tendo em conta que estes casos são muito particulares e assim devem ser tratados em tribunal, ou seja, quando não o profissional da psicologia nem os advogados podem fazer, isso é levado a tribunal e é caso de ter um processo judicial com a presença de um juiz, de uma defesa, enfim, processo no fórum, né? O primeiro ramo da psicologia forense a surgir foi a psicologia criminal, pois realiza estudos psicológicos de alguns dos tipos mais comuns de delinquentes e criminosos em geral, como, por exemplo, os psicopatas. De fato, a investigação psicológica dessa sub-área apresenta, sobretudo, trabalhos sobre homicídios e crimes sexuais, talvez devido à sua índole grave, ou seja, é fundamental o trabalho do profissional psicólogo dentro de homicídios, casos de homicídio, né, claro, e crimes sexuais, pois a psicologia
tem muito potencial, possibilidade de contribuição ao direito dentro da psicologia forense, porque é o que mais ocorre no Brasil, um país violento como o nosso, e é o braço da psicologia poder estar trazendo essa contribuição teórica, técnica, de teste, diagnósticos e conhecimento para tanto melhorar, né, os processos jurídicos, né? A psicologia forense também tem relações com a psicanálise, em especial a psicanálise forense e a sexologia forense, traçando as suas causas psíquicas que levam certos indivíduos à sexualidade doentia. Sexualidade doentia é um estudo da psicologia onde a sexualidade ela passa a ser patológica, ou seja, doentia. Temos a necrofilia, a pedofilia, a zoofilia, né? Zoofilia é desejo sexual por animais, pedofilia é desejo por crianças, enfim, bebês. E a necrofilia, pessoas que têm desejo por cadáveres, pessoas mortas, né? Enfim, a diversidade da sexualidade doentia é bem vasta. E eu acho que isso é um assunto importante que tem que ser dito e colocado o dedo na ferida, porque poucas pessoas preferem não falar, evitar esse assunto, mas o ser humano como ele é, né? Não todos, né? Mas alguns têm uma sexualidade doentia. A demanda por esses profissionais tem sido cada vez maior por conta dos altos índices de violência e de encarceramento de pessoas no país. Ainda bem, né, meu amigo psicólogo? Eles são cada vez mais necessários nos quadros das equipes interdisciplinares dos tribunais, defensorias e varas da infância, da juventude e do idoso. É de suma importância o papel do psicólogo que atua nessas esferas da justiça, contribuindo para sua efetivação e na busca de possibilidades para o bem-estar e recuperação do indivíduo. Nesse ponto, vale chamar a atenção, tendo em vista ser uma questão social, pois reflete plenamente na sociedade na qual todos, de alguma maneira, fazemos parte, destaca-se ainda que há um longo caminho a trilhar no entendimento e caracterização da área, ou seja, quanto mais pessoas dentro da psicologia jurídica, mais essa área vai ser uma área possivelmente mais reconhecida e mais difundida, né, dentro da academia, e os profissionais vão poder ter mais cargos dentro desse campo de trabalho tão importante que é a psicologia jurídica. A psicologia jurídica brasileira atinge quase a totalidade de seus setores, porém, ainda temos uma concentração de psicólogos jurídicos atuantes nos setores mais tradicionais, como na psicologia penitenciária, essa é bem comum, na psicologia jurídica e as questões da infância e juventude, na psicologia jurídica e as questões da família. Por outro lado, permite verificar outras áreas tradicionais pouco desenvolvidas no Brasil, como a psicologia do testemunho, a psicologia policial militar e a psicologia jurídica e o direito civil. A psicologia militar, gostaria de trazer uma informação aqui. O psicólogo jurídico, né, que trabalha no campo de com policiais militares, né, ele aplica teste de agressividade para ver se o profissional militar, um exame psicotécnico, tem a capacidade de empenhar uma arma, né, e se ele está capacitado, ou seja, se ele goza de sanidade e saúde das suas faculdades mentais para poder ser um agente da lei em exercício da profissão, uma vez que ele é um agente do Estado e cumpre rigorosamente as leis, né? E será que esse profissional policial militar tem capacidade para empenhar uma arma e trabalhar em prol da justiça? Eu deixo aqui essa questão pela importância de ter um psicólogo jurídico para fazer esse tipo de trabalho tão fundamental na sociedade brasileira. Essas são as referências. Estamos aqui, chegamos ao fim, né, de mais um vídeo, né, sobre psicologia.
Se você gostou, sentiu que eu trouxe alguma coisa nova e bacana para você, dá um like, um joinha aí, por favor, compartilha e comenta. É sempre bom saber o que vocês estão falando. O canal é novo, ele está crescendo, espero que ele cresça mais. Vou sim trazer novos conteúdos e renovo aqui meu agradecimento a você que viu o vídeo até o fim. Muito obrigado e até a próxima.